qual que é a consequência disso tudo, da não mudança? O resultado, ele fala mais alto que qualquer argumento. 95% da nossa membresia são adultos e idosos. Uma igreja que não tem jovens é uma igreja fadada à morte. Será que existirá uma igreja Deus e Amor daqui 30 anos se a gente manter tudo igual? Olá meu irmão, olá minha irmã, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a IPDA. IPDA é a sigla da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu não sei se vocês já ouviram falar da denominação, mas é uma grande denominação do nosso país e está espalhada em todos os estados do Brasil e no exterior também. Houve aí um pronunciamento da diretoria da igreja e, posteriormente, um pronunciamento do neto do saudoso missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda, que foi o fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor em 1962. E por que esse pronunciamento? Porque Davi Miranda Neto está propondo para a denominação algumas mudanças. E essas mudanças têm gerado grandes problemas, uma polêmica muito grande. Na minha adolescência, junto com as minhas irmãs, frequentamos durante muitos anos a denominação. E algumas coisas que desde a minha adolescência eu já percebia e achava um certo exagero por parte da denominação. A Igreja de Deus e Amor teve uma grande ênfase e uma proeminência muito grande nas décadas de 80 e 90 do século passado. E a pergunta que não quer calar é: será que a denominação Igreja Pentecostal Deus e Amor vai acabar? Será que vai haver um racha na denominação por conta da postura que o Davi Miranda Neto vem adotando, que vai contra a tradição da igreja, por ser uma igreja muito conservadora e muito tradicional? Ele tem adotado uma postura mais liberal, uma postura mais aberta em relação a usos e costumes. E eu quis trazer esse vídeo porque, não sei se vocês já observaram, vocês que já me acompanham aqui há um tempinho, sabe que uma hora ou outra eu trago alguns vídeos para cá com base em acontecimentos do dia a dia, tanto dentro do âmbito religioso, evangélico, como fora também. E esses acontecimentos, eu gravo vídeos falando sobre eles justamente para trazer depois uma mensagem para a igreja em cima desses acontecimentos. E eu vou colocar aqui trechos, alguns cortes que eu fiz da live que o Davi Miranda Neto fez. Em cima desse trecho, eu vou dar um parecer e trazer uma mensagem para vocês. Fique comigo até o final. E antes de eu colocar aqui trechos da fala do Davi Miranda Neto, quero pedir, você que ainda não se inscreveu ainda no canal, que você se inscreva no canal, ative as notificações, colabore com o seu like, que é muito importante. Depois, você deixa aqui embaixo nos comentários a opinião, o que vocês acham sobre o vídeo. Eu quero deixar muito claro que essas falas, esses trechos da live não estão descontextualizadas, tá? Entre depois lá no perfil, no Instagram do Davi Miranda Neto. Vocês que não viram a live ainda, vocês podem entrar lá depois que vocês vão perceber na íntegra tudo o que foi falado. Uma coisa que eu ouço muito comumente, né? O Davi Miranda Neto é contra os bons costumes. Negativo. Nunca fui contra os usos e costumes, eu nunca serei contra os usos e costumes. Eu acho que a minha questão sempre foi o foco excessivo nos usos e costumes. E existe uma diferença entre usos e costumes e doutrina, né? E na nossa igreja, a grande questão sempre foi essa confusão que as pessoas fazem entre usos e costumes e doutrina. Outro comentário que eu ouço muito, né? O Davi Miranda Neto está destruindo tudo que o seu avô construiu. Gente, que falta de visão, né? Então não estou destruindo, não. Então eu estou buscando dar continuidade e trazer as melhorias que esse legado tão grande, tão gigante que o Davi Miranda, o missionário Davi Miranda nos deixou, meu avô nos deixou. Outra coisa que eu ouço muito, que agora está tudo liberado. Nunca disse isso. Eu estou simplesmente apontando alguns exageros que eu enxergo na nossa igreja. Uma que é muito forte, que eu ouço muito: o Davi Miranda Neto não honra o legado do avô. Mentira. Honrar o legado, gente, não é manter tudo como está. Muita gente fala: você não concorda com a doutrina da igreja? É simples, sai e abre seu ministério. Se isso tudo fosse somente sobre mim, sim, com certeza, seria muito mais fácil eu simplesmente sair da igreja
e ir para uma outra igreja, e quem me conhece sabe que eu só faço ministério porque Deus me pôs aqui. Se eu saísse da igreja, provavelmente não haveria outra igreja, né? Mas não pretendo sair não, já respondendo aí muita gente que perguntou se eu ia sair da igreja. Então já fica a dica aqui, não vou sair da igreja Deus e Amor. Então por que eu não saio? Porque eu sinto meu chamado para reforma, eu sinto meu chamado para trazer essas melhorias. Não se trata apenas de mim, se trata de centenas de milhares de pessoas que precisam conhecer cada dia mais a Bíblia, precisam conhecer cada dia mais a Palavra de Deus. Agora, esperar do Davi Miranda teologia seria até injusto com ele, né? Que foi um homem muito simples, um guerreiro. Então, por que eu não saio? Por que eu não saio da igreja se meu pensamento é diferente em alguns aspectos do próprio Davi Miranda, da própria diretoria? Bom, primeiramente, a Igreja Deus e Amor é minha casa, gente. Eu nasci e fui criado nessa casa. Tenho um amor gigante por essa igreja. Eu estou aqui porque eu desejo o bem da Igreja Deus e Amor. Eu estou aqui lutando pela igreja. E muita gente acha que eu estou lutando contra a igreja. Ninguém gosta de ficar sendo criticado nas redes sociais continuamente. Faz 4 anos que eu sou criticado. Faz 4 anos que eu sou chamado de filho de Satanás. Recebo ameaças de morte. Tenho que andar de carro blindado. Sinceramente, você fica desanimado. Mas eu ia ficar quieto na minha. Mas o que eu recebi de mensagens de pessoas que me apoiam, o que eu recebi de mensagens de pessoas que falam, Davi, a nossa esperança está sobre você, cara. Os 46% que votaram na enquete da Igreja Deus e Amor, no story lá, que desejam mudanças no meio da Igreja Deus e Amor, depositaram a confiança em mim de conseguir trazer essas mudanças que são necessárias na nossa igreja. Aliás, eu não sei nem se eu estaria no Brasil se não fosse o chamado de Deus na minha vida para a Igreja Deus e Amor, né? Muita gente da nossa igreja não gosta de mim, muita gente da nossa igreja me criticam pessoas que usam barbas e bigode, achando que a Bíblia fala disso. Uma época que nossa igreja media o salto das mulheres para entrar na Santa Ceia. Isso é uma tristeza para mim, porque isso é algo que a Bíblia não fala, né? Se barba não é pecado, a minha pergunta é por que nós proibimos, né? Mas é que é um costume, é para não escandalizar. Mas quantas pessoas nós já não perdemos porque querem usar barba e não podem? Se não é pecado, por que nós proibimos? Esses muros altos em torno da nossa igreja, eu acho bem nocivo isso, porque isso é no mínimo arrogante da nossa parte. Como se só a Igreja Deus e Amor fosse ser salva. Usos e costumes não santificam ninguém. A palavra de Deus santifica, né? A minha dor é de você que está me assistindo, ou você que faz parte da nossa igreja, ou às vezes você já saiu da nossa igreja, ferido pela religião. É por vocês que eu luto, cara. Eu luto por aqueles que ficaram de banco por usar uma calça jeans. Eu luto por vocês que foram proibidos de tocar uma bateria na sua igreja. Eu sei o que as mulheres sofrem no meio da nossa igreja, que muitas foram por tanto tempo proibidas de depilar suas pernas e foram motivos de chacota nas suas escolas. Eu luto por essas pessoas que sofrem por conta de usos e costumes exagerados que a Bíblia não cobra. Eu luto por vocês. É por isso que eu dei minha cara a tapa. Até pouco tempo atrás, a teologia era condenada na nossa igreja, porque ai daquele que descobrisse que ele estava cursando a teologia. Teologia é o estudo de Deus. Eu luto para que essa igreja conheça o Deus que eu conheci. Um Pai bom, um Deus amoroso, um Deus de graça. Tá no letreiro da igreja, tá na fachada. Deus é amor. E às vezes a nossa cultura de usos e costumes tem apresentado um Deus carrasco que está pronto para punir. Mas a igreja cresceu com essa doutrina, cresceu até a década de 80, 90. Qual foi a relevância que a Igreja Deus e Amor teve nesse século? Quantas gerações nós vamos perder, gente? Quantos jovens vão sair da nossa igreja? Será que o Evangelho deixou de ser poderoso como é? A palavra de Deus é poderosa, mas tudo que a gente está falando no meio da nossa igreja é cabelo, saia, bigode. Sabe qual é o problema da sociedade hoje, gente? A gente vê drogas, imoralidade sexual, divórcio, destruição da família, marxismo cultural, ideologia de gênero, casamento gay. A gente vê uma apostasia generalizada da sociedade. Eu morei nos Estados Unidos, um país que foi fundamentado no cristianismo. Os Estados Unidos já não é mais um país cristão.
Eu fui lá agora em Times Square, eles vendem drogas no meio da rua, legalizado. Esse é o problema da sociedade. A gente está falando de paletó e gravata. A gente está falando de luz nos nossos cultos. A gente está falando de saia, de salto, de sobrancelha. Quando que a gente vai voltar ao Evangelho? Gente, eu queria pedir desculpas para todas as pessoas que saíram feridas da Igreja Deus e Amor. Eu queria pedir desculpas para pessoas que estão hoje depressivas pelos fardos pesados que a nossa cultura impôs sobre elas. Eu queria pedir desculpas para todo mundo que foi morto na fé por uma cultura de julgamento que nós temos na Igreja de Deus e Amor. Pronunciamento do Davi Miranda Neto. Claro que uma live de uma hora e mais de uma hora de live que ele fez, isso eu fiz alguns cortes aqui de alguns trechos que deu aí cerca de 6 a 7 minutos. Então, muita coisa que ele falou não tinha nem como eu trazer aqui, senão o vídeo ia ficar enorme. Mas eu peguei as partes principais do que ele falou. E o que eu observei é um jovem ainda que tem o objetivo, o propósito de tirar aquilo que Jesus quis tirar dos judeus, que foi colocado pelos fariseus e pelos escribas. Quando o Senhor disse que o fardo que eles, os fariseus, colocavam sobre as pessoas, nem eles mesmos conseguiam carregar. Na live, ele em momento nenhum fala mal do Davi Miranda, o seu avô, ele não fala mal da Igreja Deus e Amor, mas ele deixa claro o que ele quer fazer na denominação. Ele quer simplesmente fazer com que a igreja viva o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus. Pelo menos foi essa ideia que ele me passou. Nós vemos hoje, qual é o grande problema do evangelho no Brasil? Da fragmentação que existe no evangelho no nosso país. Porque é um país que tem tantas denominações evangélicas simplesmente por tanto achismo, por tantos costumes, e acaba dividindo a igreja. No primeiro século da igreja, no início da igreja, o problema era cultural. Os costumes que entravam dentro da igreja era um problema cultural, da região. Não era um problema denominacional. Então, você vê no capítulo, se não me engano, 14, da carta que Paulo escreve aos Romanos, a carta aos Colossenses, Paulo vai tratar dos costumes regionais, da cultura de diversas nações que estava ali entrelaçado com a doutrina bíblica do evangelho na igreja. Hoje não. O problema não é apenas de uma região, de uma localidade. O problema é denominacional. Cada denominação que você entra tem o seu costume. O problema ainda é mais sério ainda, porque usos e costumes só servem para dividir a igreja, só serve para fragmentar a igreja, não serve para outra coisa. Como eu falei, durante a minha juventude, a minha adolescência, eu frequentei durante anos a Deus e Amor. A minha mãe, até hoje, ela frequenta a Igreja Deus e Amor. E nós sabemos que durante muitos anos, a Igreja Deus e Amor foi tida como a denominação mais rigorosa do nosso país, justamente por causa desse fardo pesado que é colocado sobre os irmãos de usos e costumes. Não pode ver televisão, não pode usar calça jeans, não pode usar maquiagem, não pode ir à praia, não pode fazer uma série de coisas que não são doutrinas bíblicas. E é óbvio que nós precisamos ter cuidado com o quê? Aonde nada mais é pecado e tudo podemos fazer. Muitos saíram da igreja, da denominação, com depressão, pessoas que sofrem problemas psicológicos até hoje. E tanto eu como as minhas irmãs passamos muitos apertos. Não podia fazer determinadas coisas porque a denominação não permitia. E como nós éramos de lado, Deus e Amor, e então a gente tinha que se enquadrar, e até por questão de respeito a todos os usos e costumes da denominação. Então eu entendo perfeitamente o que Davi Miranda Neto quer falar e o ponto que ele chegou. Ele me lembrou Martim Lutero, quando ele viu tanta coisa erradas dentro do catolicismo, e a ideia dele não era acabar com o catolicismo, nem dividir. Ele queria apenas trazer a reforma para dentro do catolicismo, para que a mentalidade dos líderes do catolicismo mudasse. Mas não foi o que aconteceu e acabou gerando o protestantismo. Mas não era a ideia inicial de Lutero, de dividir a igreja. Ele queria que a igreja fosse reformada, houvesse uma reforma na igreja, e a igreja voltasse ao verdadeiro e genuíno evangelho. Não vamos condenar aquilo que a Bíblia não condena. Da mesma forma que não vamos abraçar aquilo que a Bíblia chama de pecado. Que Deus possa dar discernimento à liderança da Deus e Amor
e que eles possam chegar a um consenso, a um acordo, porque reino dividido, como o Senhor Jesus disse, não subsiste. Andarão os dois juntos se não tiverem acordo? Se eles não chegarem a um acordo, mesmo que o Davi Miranda Neto não queira sair da igreja, ele não vai conseguir permanecer dentro da denominação com uma mentalidade totalmente diferente, ele não vai conseguir permanecer por muito tempo. É a primeira ideia que a gente pensa, né? Sai e monta o próprio ministério. Mas aí, olha só, é mais uma denominação aberta. É mais um povo que não vai dialogar com outro ministério por conta de usos e costumes. É algo muito grave, né? Quando nós não pautamos a nossa vida num evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus.